Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, de Luciano Romagnoli. Aqui no card, o link logo abaixo da descrição, para pegar a leitura desde o início, assim como outras playlists de leituras no canal, entre literatura, literatura dramática e texto sobre teoria, história, crítica e filosofia do teatro. Sem mais, peguem sua água, café, chá, o que quiserem, estiquem as pernas, fechem os olhos e vamos à leitura? 1.1.2 Comunidades efêmeras e espectador emancipado? No campo dos estudos do teatro e da performance, a questão da comunidade vem sendo intensamente debatida desde o início do século XX, enfocando as relações entre atores e espectadores. Muitas vezes é associada a projetos de salvação social, que visam a uma comunidade e a uma comunhão utópicas. A crítica principal sofrida por essa linha é a de uma nostalgia de uma pretensa união ou comunhão. Destacamos visões como a de Georg Fuchs, para quem ator e espectador, palco e plateia não estão em oposição. Eles são uma unidade. Fischer-Licht observa que, como muitos reformadores e vanguardistas do teatro, Fuchs sentiu que essa unidade poderia ser restabelecida pela abolição da divisão entre palco e plateia. Ele cita exemplos alemães, mas não precisamos ir tão longe. No Brasil, o trabalho do teatro oficina é referência dessa desfixação do lugar do espectador desde a segunda metade do século passado, promovendo experiências de intenso convívio em suas performances teatrais. Nas palavras do diretor José Celso Martínez Corrêa sobre o grupo, o seguinte: nosso ritual diário de comunhão com o público ainda vai ser percebido como ouro. A palavra comunhão, contudo, não remete aqui a nenhuma nostalgia cristã. Pelo contrário, a ética é antropofágica, profana, libertária e dionisíaca. Cabe lembrar ainda brevemente as experiências de Augusto Boal na década de 1960 com o Teatro do Oprimido e seu plano de conversão do espectador em ator. No Teatro Fórum, previa a participação do público na criação da obra como transformador da ação dramática, movido pela ideia de que os meios de produção artísticos deveriam ser transferidos aos cidadãos espectadores. Contra uma concepção de espectador passivo, Boal propunha que este deve ser também o sujeito, um ator em igualdade de condições com os atores, que devem, por sua vez, ser também espectadores. E conclui: a poética do oprimido é essencialmente uma poética da liberação. O espectador já não delega poderes aos personagens, nem para que pensem, nem para que atuem em seu lugar. O espectador se libera, pensa e age por si mesmo. A virada performática também potencializa o debate sobre o potencial criador de comunidade do teatro, com foco no teatro ritual, de viés antropológico. É o caso do pesquisador Richard Schechner, que defende uma revisão do individualismo em prol de uma sociedade mais comunitária, na qual a performance ritual exerceria papel central. Para Schechner, o ritual é uma forma de os povos se conectarem a um estado coletivo e, ao mesmo tempo, a um passado místico e construírem uma solidariedade social para formar uma comunidade. Segundo Schechner, o ritual torna-se performance estética quando uma comunidade participativa se fragmenta, tornando-se ocasional. Já a performance estética torna-se ritual quando um público formado por indivíduos se transforma em uma comunidade. Por seu caráter liminar, a performance ritual seria capaz de produzir entre os participantes a experiência do communitas, conceituada por Turner em 69, a qual Schechner se refere como um sentimento de camaradagem ou solidariedade que pode surgir, ainda que efemeramente, geralmente na forma de uma communitas normativa, imposta e ordenada, como em uma congregação religiosa, e mais raramente na de uma communitas espontânea, descrita em termos de sinceridade na transmissão do calor humano. Há nessa proposição uma concepção transcendental de comunidade como promessa de solidariedade e comunhão, tanto sagrada quanto secular, e uma nostalgia de um passado mais comunitário,
que se sustentaria no comportamento ritual humano, da ancestralidade à contemporaneidade, com a qual esta pesquisa não se alinha, por não compreender o convívio como uma dimensão mística, nem a comunhão como um fim desejável em razão do caráter politicamente problemático da noção de unidade que ela pressupõe. Jacques Rancière, ao aproximar sua filosofia à teoria do teatro em obras como O Espectador Emancipado, contudo, se posiciona contra a ideia de que este seja, por excelência, a arte da comunidade. Para Jacques Rancière, ver a leitura que fizemos aqui no canal, na playlist Teatralidades, do livro A Partilha do Sensível, Le Partage do Sensible, Teoria Estética e Política. Retomando, Jacques Rancière, ao aproximar sua filosofia à teoria do teatro em obras como O Espectador Emancipado, contudo se posiciona contra a ideia de que este seja, por excelência, a arte da comunidade. Ao mesmo tempo, a discussão sobre o comum permeia toda a sua abordagem do regime estético, como sendo fundamentalmente político, por permitir redistribuições do sensível. O conceito-chave aqui é o de partilha do sensível, o sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas, ou seja, uma partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha. Do livro que lemos, A Partilha do Sensível, Rancière, 2005. Para o autor, uma vez que a experiência estética torna aparente a arbitrariedade das formas como se organizam os sujeitos e o mundo, e torna sensível à alteridade, ela interpela as ideologias vigentes e apresenta possibilidades heterogêneas de partilha do sensível, por meio de dissensos e ficções. Redistribui as relações entre o ativo e o passivo, o singular e o comum, a aparência e a realidade, com as quais se constitui temporal e espacialmente os lugares da arte e produz, assim, formas de reconfiguração da experiência que são o terreno sobre o qual podem se elaborar formas de subjetivação políticas que, por sua vez, reconfiguram a experiência comum e suscitam novos dissensos artísticos. Rancière, 2010. Com base nisso, refletir sobre as potencialidades do teatro para a reconfiguração da experiência leva a indagar sobre as implicações estéticas e políticas das formas como se redistribuem as relações entre sujeito-objeto ou sujeito-sujeito, performers e espectadores, no espaço e no tempo do acontecimento teatral, tomando este como lugar de ficção ou de senso, conforme propõe Rancière. Podemos pensar que o convívio teatral abre a possibilidade de constituição de uma microcomunidade temporária e heterogênea, onde são experimentadas repartilhas do sensível entre atores e espectadores. Contudo, é aqui que o filósofo sustenta uma posição polêmica, contrária à daqueles que ele chama de reformadores do teatro e às suas tentativas de instaurar uma comunidade entre atores e espectadores e de salvá-los de uma suposta passividade. A fala de Rancière sobre o espectador emancipado, proferida como conferência e transformada em livro, guarda um aspecto de provocação, como sugerem suas últimas frases. A seguir. Eu tenho consciência de que tudo isso deve soar como palavras, meras palavras. Mas eu não levaria isto como um insulto. Ouvimos tantos oradores passarem suas palavras adiante como algo mais que palavras, como senhas que nos possibilitariam a entrar em uma nova vida. Vimos tantos espetáculos que se gabavam por não serem meros espetáculos, mas cerimoniais de uma comunidade. Mesmo hoje em dia, apesar do chamado ceticismo pós-moderno quanto a mudar nossa forma de viver, pode-se ver tantos shows que posam como mistérios religiosos que talvez não seja tão escandaloso ouvir, para variar, que palavras são apenas palavras. Romper com os fantasmas da palavra transformada em carne e do espectador transformado em ator, saber que palavras são apenas palavras e que espetáculos são apenas espetáculos, talvez nos ajude a entender melhor como palavras, histórias e espetáculos podem nos ajudar a mudar alguma coisa no mundo em que vivemos. Rancière, 2010. Retomando. Bem,
Palavras são e não são meras palavras. O seu poder de ação, criação, transformação sobre o mundo é inegável. Daí o caráter de provocação que sombreia o texto. Provocação dirigida às ambições desmedidas de transformação social que capturariam a arte para finalidades que lhes são alheias. Um espetáculo é só um espetáculo na medida em que não cabe esperar dele a resolução do conflito no Oriente Médio, ou o fim dos totalitarismos, ou a solução contra o genocídio da população negra. O que não impede que, pelas ficções que cria, pelos dissensos que estabelece, contribua para inferir no modo como essas questões são percebidas, projetar novos paradigmas e fazer-se espaço de experimentação de impossíveis, para ecoar o filósofo político Vladimir Safatli, quando diz que talvez a única função da arte seja exatamente esta, nos fazer passar da impotência ao impossível. Safatli, 2016. Nota 37. Diz Vladimir Safatli que precisamos nos lembrar que o impossível é apenas o regime de existência do que não poderia se apresentar no interior da situação em que estamos, embora não deixe de produzir efeitos como qualquer outra coisa existente. O impossível é o lugar para onde não cansamos de andar, mais de uma vez, quando queremos mudar de situação. Tudo o que realmente amamos foi um dia impossível. Adorei essa afirmação. Retomando. A provocação crítica de Rancière direciona-se contra os reformadores do teatro, porque, para o autor, eles ressoariam a posição platônica antiteatral. Desculpe, retomando. A provocação crítica de Rancière direciona-se contra os reformadores do teatro, porque, para o autor, eles ressoariam a posição platônica antiteatral ao aderir ao discurso dos males, em especial à alienação, causados pelo espetáculo na sociedade. Para o filósofo francês, o problema está na concepção do espectador como observador passivo, destituído da capacidade de agir, alienado por uma sociedade do espetáculo, onde quanto mais se contempla, menos se vive, quanto mais se aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos se compreende a própria existência. Essas supostas passividade e alienação como condições do espectador seriam o argumento de base para modelos teatrais de participação ativa do público na ação coletiva, como vimos anteriormente no pensamento de Augusto Boal. As observações de Rancière, então, estendem-se contra proposições poéticas tão díspares quanto as dos reformadores Antonin Artaud e Bertolt Brecht, e contra uma rejeição do espetáculo manifesta na concepção do teatro como comunidade viva. Diz Rancière. Desde o advento do romantismo alemão, o conceito de teatro tem sido associado à ideia de comunidade viva. O teatro apareceu como uma forma da constituição estética, no sentido da constituição sensorial da comunidade. A comunidade como um meio de ocupar o tempo e o espaço, como um conjunto de gestos vivos e atitudes vivas que estão acima de qualquer forma ou instituição políticas. A comunidade como um corpo performático e não como um aparato de formas e regras. Deste modo, o teatro foi associado à noção romântica de revolução estética. A ideia de uma revolução que não mudaria apenas as leis e instituições, mas transformaria as formas sensoriais da experiência humana. A reforma do teatro significou, deste modo, a restauração de sua autenticidade como uma assembleia ou uma cerimônia da comunidade. O teatro é uma assembleia onde as pessoas adquirem consciência da sua condição e discutem os seus próprios interesses, diria Brecht, depois de Piscator. O teatro é uma cerimônia onde se dá à comunidade a posse das suas próprias energias, afirmaria Artaud. Rancière, 2010. Continuando. É compreensível a crítica de Rancière à ideia de que a performance teatral e a comunidade que ela formaria esteja acima de regras, embora caiba questionar no que ou em quem se baseia, uma vez que os estudos da performance não a posicionam acima das formas e das instituições políticas, do modo hierárquico ou independente como ele sugere. Cabe ver a leitura aqui no canal do texto Performance do Valor, de Fábio Quinas, na playlist Teatralidades. Retomando.
Pensar a comunidade como corpo performático não exclui pensá-la como aparato de formas e regras. Pelo contrário, permite refletir sobre a performance das instituições normatizadoras, dos dispositivos de controle. De todo modo, não sendo Rancière propriamente um assíduo ensaísta sobre teatro, o cinema é o objeto mais frequente de seus estudos. É interessante tomar suas provocações mais como uma chamada ao reequilíbrio de forças em um momento histórico em que, em reação aos excessos textocêntricos e à obliteração do corpo no logocentrismo ocidental, há aqueles que tendem a recusar a representação em favor da performatividade. Lembramos do teatro como zona de experiência, como acontecimento simultaneamente constituído de teatralidade e performatividade, para evitar tais armadilhas de parcialidade. Quanto à ambição pelas grandes transformações, o alerta servirá para desviar das grandes para as micro-utopias. Afinal, não seria a arte crítica espaço para experimentação de formas heterogêneas às normas da vida cotidiana? Ou já se perdeu a crença em qualquer possibilidade de transformação da vida social pela ação, imaginação humana? Vejamos mais da argumentação de Rancière contra a concepção de teatro como lugar especificamente comunitário. Diz ele: espera-se que ele seja tal lugar porque no palco corpos vivos e reais atuam para pessoas que estão fisicamente presentes e juntas no mesmo lugar. Desta forma, espera-se que ele proporcione uma sensação única de comunidade, radicalmente distinta da situação do indivíduo assistindo à televisão ou das pessoas que vão ao cinema, que se sentam diante de imagens desencarnadas, projetadas. Por incrível que pareça, o amplo uso de imagens de todos os tipos de meios na cena teatral não colocou este pressuposto em questão. As imagens podem substituir os corpos vivos na cena, mas enquanto os espectadores estiverem unidos ali, a essência viva e comunitária do teatro parece estar a salvo. Assim, parece impossível escapar da questão: o que acontece especificamente entre espectadores num teatro que não acontece em outro lugar? Existe algo mais interativo, mais comunitário, que acontece entre eles do que entre indivíduos que assistem ao mesmo tempo, que assistem ao mesmo programa na TV ao mesmo tempo? Rancière 2010. Retomando. Nessas perguntas é notável como o autor, embora trate do encontro de presenças físicas, do convívio, faça-o somente na dimensão espectador-espectador, suprimindo a relação entre espectadores e atores. Ignora, assim, que basta um ator ou uma atriz para que o convívio se instaure mesmo nas formas de natureza híbrida, fronteiriças, como a videoarte ou o cinema, pois a tecnologia não faz o ator desaparecer. O que ela gera é uma tensão entre corpo e imagem, ou entre a materialidade do corpo presente e a imagem do corpo ausente. Exemplo disso é o espetáculo Júlia, da diretora Christiane Jataï, no qual dois telões e um cinegrafista dividem o palco com os dois atores, de modo que a atenção do público é disputada entre corpo e tela. Isso gera uma tensão permanente na expectação, que intensifica e torna aparente o processo de montagem a ser realizado pelo olhar de cada espectador, induzindo a autorreflexão sobre essa ação. Como espectadora, pude observar que num palco italiano, à distância considerável da plateia, como o Teatro Bom Jesus, em Curitiba, a configuração espacial reduziu o espaço de ressonância afetiva e a comoção pelos corpos fenomênicos dos atores, o que privilegia a contemplação das imagens projetadas em grandes telas. Em contraste, num teatro de plateia contígua ao palco, como o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, a proximidade física com os atores favoreceu essa afetação presencial, configurando uma espécie de triangulação, na qual ora a tela fazia a mediação entre os corpos dos espectadores e os corpos dos artistas, ora a atriz Julia Bernat ocupava uma posição de mediadora entre público e tela. Em sua argumentação, porém, Rancière rapidamente exclui qualquer ator de cena, substituindo-os por imagens. Bem, se imagens tomam completamente o lugar dos atores,
Provavelmente não haveria tanta diferença em relação às artes audiovisuais, conforme ele insinua. Contudo, consideremos um trabalho liminar como Stifter's Ding, do diretor Heine Gibbels, em que não há atores propriamente, somente técnicos ou atores operadores que preparam o grandioso maquinário para produzir uma profusão de imagens e sons. A sensação de ausência, contraparte da presença, a ausência só é sentida em relação à iminência da presença por algo que esteve ou se esperava presente. A sensação de ausência desses atores pesa sobre o acontecimento, especialmente porque os técnicos são vistos pelo público antes do início oficial do espetáculo, enquanto fazem os preparativos finais no cenário e instalação. Ou seja, é justamente em função de oposição da concepção do teatro como encontro das presenças de espectadores e atores que um acontecimento como esse se constrói. Sua potência reside justamente no modo como tensiona esses lugares fronteiriços. Logo, talvez já não se possa dizer que o grupo de espectadores, estranhado pelas ausências sentidas, se comportará como o faz diante da televisão, sobretudo se o espetáculo compõe a programação de uma mostra que carrega a palavra teatro no nome. A Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, MIT São Paulo 2015. O que inaugura um tipo de expectativa específica, distinto da fruição em uma sala de cinema ou uma galeria de arte. Toda a situação convoca os espectadores a direcionar a atenção sobre e perceber o ser espectador e o ser teatro e a autorreflexão sobre como essas formas se organizam. A questão, então, não seria mais apenas o que acontece especificamente entre espectadores num teatro que não acontece em outro lugar, mas o que de específico acontece entre espectadores, atores e ocasionalmente técnicos num teatro que não em outro lugar. Esta, sim, contempla todos os envolvidos no convívio teatral ou na comunidade que Rancière interroga e pode afetar, inclusive, a relação espectador-espectador. Vejamos a resposta do autor, Rancière, à primeira pergunta. Diz ele: Acho que esse algo não é nada além do pressuposto de que o teatro é comunitário em si e por si mesmo. A pressuposição do que o teatro significa sempre corre na frente da cena e prediz seus efeitos reais. Mas num teatro ou diante de um espetáculo, assim como num museu, numa escola ou na rua, existem apenas indivíduos abrindo seu próprio caminho através da floresta de palavras e coisas que se colocam diante deles ou em volta deles. O poder coletivo comum a estes espectadores não é o status de membro de um corpo coletivo. E também não é um tipo peculiar de interatividade. É o poder de traduzir do seu próprio modo aquilo que eles estão vendo. É o poder de conectar o que vem com a aventura intelectual que faz com que qualquer um seja parecido com qualquer outro, desde que o caminho dele ou dela não se pareça com o de mais ninguém. O poder comum é o poder da igualdade de inteligências. O que tem que ser colocado à prova pelas nossas performances, seja ensinar ou atuar, falar, escrever, fazer arte, etc., não é a capacidade de agregação de um coletivo, mas a capacidade do anônimo, a capacidade que faz qualquer um igual a todo mundo. Rancière, 2008, deve ser do livro O Mestre Ignorante, Le Maître Ignorant. É fundamental, continuando, é fundamental a preocupação de Rancière em não hierarquizar as artes, e com elas a partilha do sensível, e em valorizar o anônimo em vez do coletivo, se esse coletivo for concebido como uma comunidade unificadora e, consequentemente, de pendor totalitário. Entretanto, se concordamos com os fins da argumentação aos meios, é necessário interpor pontuação, ou melhor, pontuações. A primeira: a comunidade só é pressuposto no teatro em sua acepção mais abrangente, a de convívio no sentido fraco, e não parece ser esta a que Rancière mira quando fala em poder. Afinal, se ela efetivará sua potência de experiência, como anseiam seus entusiastas, não é da ordem do pressuposto nem questão passível de generalização,
Só se saberá diante da forma elaborada por cada poética e das relações que suscita. Assim, dizer que o ritual é uma forma de conexão a um estado coletivo não significa que todo e qualquer ritual produzirá esse efeito, mas que carrega essa possibilidade a depender de seu modo de execução. Segundo ponto, afirmar que no teatro existem apenas indivíduos é ignorar que o outro que o espectador tem diante de si ou a seu lado, especialmente quando as luzes da plateia se acendem, não é uma tela, nem uma página, nem uma árvore. Tampouco o espectador está cercado apenas de palavras e coisas, isolado em seu próprio mundo. Entre dois sujeitos próximos, há potência de mútua afetação. Há a possibilidade de uma ação compreendida juntos, distintas das que se pode fazer por intermédio tecnológico. Descrer disso é aceitar um mundo de individualismo extremo. Terceiro, toda a argumentação do parágrafo se baseia numa visão logocêntrica, o que o teatro significa, o poder de traduzir, etc., que não abre espaço para a afetação sensória e para aquilo que o sentido não consegue transmitir, como diria Gumbrecht. Por essa perspectiva, não surpreende que Rancière recuse a experiência de comunidade como uma potência da performance teatral, uma vez que submete a presença à lógica do sentido. Logo, descarta a retroalimentação autopoética entre atores e espectadores efetivada em convívio e como os deslocamentos que desestabilizam essas posições propiciam a autorreflexão sobre os interditos e os possíveis de cada lugar. Quanto a esses trânsitos, observemos a crítica de Rancière ao binarismo do pensamento de Bourdiano, manifesto na oposição hierárquica entre inativo e ativo, espectador e ator, diz Rancière. Todas essas oposições, olhar saber, olhar dirigir, aparência realidade, atividade passividade, são muito mais que oposições lógicas. Elas são o que eu chamo de partilha do sensível, uma distribuição de lugares e de capacidades ou incapacidades vinculadas a estes lugares. Em outros termos, são alegorias da desigualdade. O espectador é geralmente desmerecido, porque ele não faz nada, enquanto os atores no palco ou os operários lá fora fazem alguma coisa com seus corpos. Mas é fácil inverter a questão afirmando que aqueles que agem, aqueles que trabalham com seus corpos, são obviamente inferiores àqueles que são capazes de olhar, isto é, aqueles que conseguem contemplar ideias, prever o futuro ou ter uma visão global do mundo. As posições podem ser trocadas, mas a estrutura continua a mesma. O que conta, na verdade, é apenas a afirmação da oposição entre duas categorias. Existe uma população que não pode fazer o que a outra população faz. Existe capacidade de um lado e incapacidade de outro. Rancière, 2010. Nesse mesmo sentido, no trabalho de dramaturgos e atores, que não concebem os espectadores como aqueles para quem é preciso explicar a verdade a respeito das relações sociais e os melhores meios para acabar com a dominação, Rancière ainda critica a pressão que recai sobre o público para que este dê as explicações, descubra as respostas, saia da passividade e se torne um cidadão ativo no mundo. Esta seria ainda uma posição embrutecedora por manter a distância entre os que sabem, agora os espectadores, e os que não sabem, os atores, os capazes e os incapazes. Novamente, a concordância com a finalidade de não tornar a relação palco-plateia embrutecedora não coincide com a adesão aos argumentos que a sustentam. Abrir o espetáculo à resposta do espectador não o coloca necessariamente em posição superior à do ator, como aquele que sabe diante de quem não sabe. O que tenho visto muitas vezes como espectadora dessas proposições é um partilhar da pergunta, que coloca espectadores e atores lado a lado na incerteza e na busca. Existe capacidade dos dois lados? Do mesmo modo, propor formas heterogêneas de ação ao público não significa torná-lo como
não significa tomá-lo como superior nem inferior. Do mesmo modo, propor formas heterogêneas de ação ao público não significa tomá-lo como superior nem inferior. Assim como o espectador é posto em posição de atuar, ou seja, ser visto, o ator pode passar à posição de observar ou ver, e entre esses lugares não há hierarquia de capacidades, mas trânsitos entre posições e singularidades. Para além dessas divergências, a provocação feita por Rancière ao teatro traz questões bastante pertinentes para a reflexão sobre as relações entre atores e espectadores no convívio teatral. Quando essas relações pressupõem a igualdade de inteligências e um espectador emancipado, e quando, ao contrário, preservam a distância de capacidades e se tornam embrutecedoras. O teatro participativo, sobre o qual deteremos a atenção adiante, tem sido constantemente questionado a esse respeito, e é crucial que o seja. Entretanto, parece demasiado radical e pouco testada no corpo a corpo com as obras, a conclusão de Rancière. Nota 38. Nesse ponto, concordo com Gareth White de que o artigo parece menos ciente das práticas contemporâneas do que dos manifestos que as inspiraram em algum momento do passado. Diz Rancière. O atravessamento das fronteiras e a confusão de papéis não deveriam levar a uma espécie de hiperteatro, transformando a condição passiva do espectador em atividade ao transformar a representação em presença. Pelo contrário, o teatro deveria questionar o privilégio da presença viva e trazer o palco novamente para um nível de igualdade com o ato de contar uma história ou de escrever e ler um livro. Ele deveria ser a instituição de um novo estágio de igualdade, onde os diferentes tipos de espetáculo se traduziriam uns nos outros. Rancière, 2010. Não seria o privilégio da presença menos uma questão de hierarquia do que de singularidade? Não seria um projeto demais uniformizador e normatizador pedir que o teatro se equiparasse à escrita e à leitura de um livro? Quando Rancière fala em contar uma história, parece querer dar relevo à transmissão oral de signos, mas este ato não se faz também por formas de afetação físicas e sensoriais? Por que o teatro não pode experimentar suas potencialidades, radicalizar aspectos daquilo que lhe é característico para ampliar suas experiências? Não é essa a proposição demais controladora sobre o que deve e o que não deve o teatro, querendo demarcar os seus limites? A afirmação de Rancière contém uma rejeição ao que o teatro pode ser em termos de singularidade e de pluralidade. Se o singular é o convívio teatral, o plural é as tantas formas mais representativas ou performáticas como ele pode se apresentar. Se o teatro contemporâneo ocidental, nas últimas décadas, tem seguido caminhos de mais presença do que representação, mais experiência partilhada do que comunicada, como no teatro pós-dramático de Hans Lehmann, ou concebe a teatralidade não mais como representação, mas apresentação, mise en présence, como diagnostica Jean-Pierre Sarrazac, dentre outros tantos teóricos dos estudos teatrais, é em decorrência de uma recusa ao teatro como sinônimo de forma dramática e ao textocentrismo, que este sim cria uma hierarquia do texto sobre as demais formas de expressão da cena. Quanto ao problema da lógica binária apresentado pelo filósofo, a estética da performance responde com outra concepção do que seja colapsar as oposições hierárquicas. A possibilidade de trânsito entre elas, de coexistência, de oscilação. É, nesse sentido, que a desestabilização do lugar do espectador não vem sem uma desestabilização do lugar do ator. Isso não faz com que o espectador vire ator ou o ator vire espectador, simplesmente invertendo os polos do binômio e as posições numa hierarquia.
mas cria trânsitos mais fluidos e possibilidade de experimentação de outros predicativos, desfazendo a hierarquia. O problema, portanto, não reside na condição do espectador enquanto categoria ontológica, mas no exercício prático dessa condição. Este é afetado historicamente por um processo político e sociocultural de embrutecimento intelectual e sensível, que passa pela dessubjetivação decorrente da multiplicação dos dispositivos de controle. Nota 39. Georg Agamben define os dispositivos como conjunto de praxes e saberes que governam gestos e pensamentos humanos, de modo que os sujeitos resultam do corpo a corpo entre os viventes e os dispositivos. E um mesmo indivíduo, uma mesma substância, pode ser o lugar dos múltiplos processos de subjetivação. No atual momento do capitalismo, contudo, há uma imensa proliferação de dispositivos. E eles já não se caracterizam pela produção de sujeitos, mas pela dessubjetivação. As sociedades contemporâneas se apresentam assim como corpos inertes, atravessados por gigantescos processos de dessubjetivação que não correspondem a nenhuma subjetivação real. Daqui o eclipse da política, que pressupunha sujeitos e identidades reais, o movimento operário, a burguesia, e o triunfo da oikonomia, isto é, de uma pura atividade de governo que visa somente a sua própria reprodução. Continuando. Pelo sequestro do tempo, submetido à demanda de desempenho maquínico no capitalismo tardio 24/7, nota 40. Jonathan Crary critica a lógica temporal produtiva do capitalismo tardio, a qual nomeia com a expressão 24/7, que indica a demanda por produção 24 horas por dia, 7 dias por semana, reconfigurando identidades para se adaptarem à operação ininterrupta de mercados, redes de informação e outros sistemas. Um ambiente 24/7 é um modelo não social de desempenho maquínico e uma interrupção da vida que não revela o custo humano para sustentar sua eficácia. Alterou-se assim a forma de percepção do mundo com perda do convívio, de modo que a base interhumana do espaço público se torna irrelevante para nosso isolamento digital fantasmagórico. Com um menu infinito e perpetuamente disponível de solicitações e atrações, 24/7 incapacita a visão por meio de processos de homogeneização, redundância e aceleração. Apesar de afirmações em contrário, assistimos à diminuição das capacidades mentais e perceptivas em vez de sua expansão e modulação. Continuando. Pela cultura de consumo vigente no Ocidente. Então, já que houveram muitas notas nesse parágrafo, vamos retomar o parágrafo. O problema, portanto, não reside na condição do espectador enquanto categoria ontológica, mas no exercício prático dessa condição. Este é afetado historicamente por um processo político e sociocultural de embrutecimento intelectual e sensível, que passa pela dessubjetivação decorrente da multiplicação dos dispositivos de controle, Agamben, pelo sequestro do tempo submetido à demanda de desempenho maquínico no capitalismo tardio 24/7, Crary, pela cultura de consumo vigente no Ocidente, mas também por especificidades históricas e sociopolíticas brasileiras distintas do contexto francês ou europeu ou mesmo dos países desenvolvidos. Aqui, onde a precarização do sistema educacional, nota 41. De acordo com o relatório Alfabetismo e o Mundo do Trabalho, no Brasil há 8% de pessoas em idade de trabalho com plena capacidade de interpretação e expressão, 23% com capacidade intermediária, 42% elementar, 23% rudimentar e 4% analfabetas.
O estudo, divulgado em fevereiro de 2016, foi conduzido pelo IPM, Instituto Paulo Montenegro, e pela ONG Ação Educativa. De uma perspectiva da emancipação, o que esses números traduzem não é a incapacidade inata dessas pessoas, mas a falta de desenvolvimento de suas faculdades e de repertório, como resultado de um contexto educacional, cultural e político de embrutecimento. Retomando, e a desvalorização da cultura, nota 42. Segundo a pesquisa Públicos de Cultura de 2013, realizada pela Fundação Perseu Abramo, 57% dos brasileiros afirmaram que nunca haviam visto uma peça no teatro e 61% que nunca haviam visto uma peça em outro local que não um teatro, como na rua. Já a pesquisa nacional sobre hábitos culturais, realizada em dezembro de 2015 por Ficomércio do Rio, indica que 47% dos brasileiros não realizaram nenhum programa de lazer cultural no ano e somente 12% foi ao teatro. Em 2007 era 6%. Retomando, aqui onde a precarização do sistema educacional e a desvalorização da cultura operam pela via do embrutecimento, com escolas, não somente as públicas, despreparadas para formar leitores, quanto mais prover uma formação estética e baixos investimentos em projetos artísticos, o que gera um afastamento entre os cidadãos e a arte, além da depauperização da autoestima do espectador acerca de sua própria sensibilidade e capacidade reflexiva. Tudo isso, recentemente, acompanhado de um agravamento da crise de representatividade política. Nota 43. Para o pesquisador de ciências sociais João Paulo Viana, trata-se de uma crise mundial. A crise da representação política tem sido caracterizada como um fenômeno mundial, colocando em dúvida a legitimidade dos partidos políticos enquanto agentes de representação de interesses em corresponder efetivamente às demandas societárias. Num contexto marcado pela emergência de novas formas alternativas de participação política, além de mudanças estruturais nas economias capitalistas, o aumento do descrédito dos cidadãos para com as instituições representativas se tornou uma realidade não apenas em estados periféricos. Retomando. Tudo isso, recentemente acompanhado de um agravamento da crise de representatividade política e da demanda social por novos e maiores espaços de ação e decisão públicos, como se viu nos movimentos de ocupação dos órgãos da Funarte, das universidades e das escolas de ensino médio em 2016, e na ascensão da extrema-direita, com consequente queda dos direitos democráticos a partir das eleições de 2018. A concepção da igualdade da inteligência, por essa linha de pensamento, está em pressupor a capacidade do espectador e não recusá-la. Se ele é capaz de interpretar, se há saber em ver e ouvir, se essas atividades já demandam faculdades perceptivas e cognitivas, por que não convidá-lo a exercer essa percepção e essa cognição também em outros lugares? O que o espectador perde quando o teatro lhe confere mais espaço de ação? Porque se trata disso, não de conferir ao espectador uma ação que lhe era interditada. Em última instância, só a obediência à norma social impede qualquer um na plateia de levantar-se e correr nu sobre o palco, ou ao menos até que os atores o impeçam ou os seguranças o capturem. Mas de abrir espaços para esse espectador. Se esses espaços serão emancipados ou embrutecedores, dependerá do tipo de redistribuição do sensível que configuram. Se são espaços de mais liberdade ou de mais imposição, de singularidades ou de uniformização, de manipulação ou de diálogo entre sujeitos. Se são espaços de consenso ou de dissenso. Em outras palavras, dependerá da distinção entre um projeto homogêneo de comunidade, recusado em sua dimensão cristã e totalitária, e uma concepção heterogênea, na qual se abre espaço
para as singularidades e para experiências de resistência e de uso livre do comum. Esses dois horizontes devem se manter à vista de qualquer discussão sobre as implicações políticas do convívio teatral no confronto com os casos concretos de espetáculos abordados a partir do momento em que a análise se volte à articulação dramatúrgica do convívio justamente como campo de disputa do comum. Ficamos por aqui. No próximo vídeo 1.2. Ver e ser visto, deslocamentos do público. Obrigado pela sua audiência e pela força. Vamos juntos. Um beijo, paz e bem.